Nós vamos pregar sobre o livro de Esther, que é o livro que nós estamos estudando. Coincidentemente, lá em casa, antes de sabermos que seria esse o livro do mês, né, a minha esposa Valéria falou: nós vamos estudar o livro de Esther, nós vamos fazer a leitura do livro de Esther esse mês aqui em casa. E eu creio que é o Espírito Santo de Deus que trabalha e faz e move todas as coisas, amém? Inclusive estar aqui não é opção nossa, é de Deus, né? Eu não sei da forma que você adentrou aqui hoje, né? Cada um tem o seu particular familiar e pessoal. O familiar, aquele que o seu familiar sabe o que você passa. O pessoal, aquele que quando você põe a sua cabeça no travesseiro, é você e Deus. Mas eu espero que o Senhor, através do seu Espírito Santo, fale conosco nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Quem crê nisso, diga amém. Glória a Deus. Aleluia. Hoje, eu já vou pedir para colocar o tema aqui, que é resistir sim, forçar não. Não sei se dá para enxergar bem, mas é um ringue de luta. Então, resistir sim, forçar não. Interessante que esse ringue aí tem a ver, né? Tem muito boxeador que ele entra no ringue para resistir à luta para poder ganhar, né? E aquele que entra para forçar acaba perdendo porque gasta sua energia. E aquele que resistiu todo o tempo, quando vê que o outro já está sem força, dá um golpe nele e derruba. E na vida, na nossa vida no dia a dia, é assim também. E eu quero já falar o que é resistir, o que é forçar. Resistir é conservar-se firme, não sucumbir, não ceder. Isso é resistir, é eu ficar firme. Isso não é forçar. Forçar é quando você obriga uma pessoa a fazer alguma coisa. Quando você coage uma pessoa, você está forçando ela. E o nosso Deus, Ele não faz nada por força. Deus até resiste. A palavra de Deus fala que Deus resiste ao soberbo. Mas Deus não força o soberbo a adorar Ele, a gostar dEle. Ele só resiste. O papel do forçar é do mundo. O mundo quer forçar, o mundo quer nos obrigar, o mundo quer nos coagir, o mundo quer nos encurralar, fazer de todas as formas que nós servimos a Ele, ao mundo. E quem está por trás do mundo, segundo a palavra de Deus, o mundo ele é jaz do maligno. E o mundo todo o tempo está forçando, seja através da mídia, seja através das escolas, seja através da sociedade, está todo o tempo querendo nos forçar, nos obrigar a aceitar aquilo que o mundo oferece. Mas nós, como os crentes, temos que nos conservarmos firmes. Nós, como os cristãos, temos que estar firmes, sem ceder, sem sucumbir. O livro de Esther, ele é bem conhecido pela rainha, por aquilo que ela fez, por aquilo que ela representou. Mas na verdade eu posso dizer que o personagem principal talvez não seja a rainha. Eu não estou falando aqui de divindade, de espiritualidade, mas talvez seja Mardoqueu. Porque esse problema aqui não começou aqui, ele começou lá em 1 Samuel capítulo 15. Foi onde se iniciou essa confusão toda que está aqui no livro de Esther. Um benjamita chamado Saul, a palavra de Deus diz que ele foi escolhido por Deus. Era bonito, de boa aparência. A palavra de Deus fala que ele era tão forte e tão alto que os outros israelitas não passavam de seu ombro. Está lá em 1 Samuel capítulo 9. E Deus deu uma ordem a Saul, através do profeta Samuel. Lá em 1 Samuel capítulo 15, o Senhor Deus, ele fala para Samuel: eu quero que Israel vá até os amalequitas e mate e extermine todos eles. Porque os amalequitas, quando o povo saiu do Egito, eles afrontaram, eles oprimiram o povo de Israel, não queriam que eles passassem. E nos dias de hoje é isso que o mundo quer, nos oprimir, não nos deixar passar. Mas a palavra do Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Elas não prevalecerão. Quem faz parte da igreja do Senhor, dá um glória a Deus. As nossas guerras, elas continuam nos dias de hoje. Nós vamos ver e como.
E daí então Saul, se achando o bom e o bonitão, foi lá, matou tudo e poupou Agag, o rei. O que Saul fez foi aceitar, ceder. Ele sucumbiu. Ele não permaneceu firme na ordem de Deus, que era matar a todos. Ele não resistiu. E ele aceitou o forçar do mundo, o forçar do inimigo, do diabo, propriamente dizendo. E ele poupou o rei Agag, achando que, sendo generoso em poupar, ele estaria, sei lá, não só por ego próprio, está aqui o rei, fui lá e matei. Mas de uma forma ou outra ele desobedeceu a Deus. Não existe meia obediência. Meia obediência é pecado. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: meia obediência é pecado. Acontece que a gente não leva a sério quando Deus, em Apocalipse, ele diz que ou a gente é quente ou a gente é frio. Não pode ser morno, porque um morno Deus vai vomitar de sua boca. E a gente vai levando a nossa vida de uma forma, às vezes, morna, porque não aprendemos a resistir. Glória a Deus. E às vezes somos forçados às vezes a sermos orgulhosos, forçado às vezes para alimentar o nosso ego, forçado porque o inimigo ele vive a todo tempo querendo nos forçar a ser como ele. Então Saul, aceitando, cedendo, poupou o rei, causando um grande problema que é relatado aqui no livro de Esther. Eu queria ler com os irmãos em Esther, capítulo 3, versículo 1. Vou ler aqui no telão que aí fica. Depois desses acontecimentos, o rei Xerxes honrou a Amã. Diga, Amã. Quem era Amã? Filho de Amedata, descendente de... Ele era descendente de quem? Descendente direto da genealogia do rei Amalequita que Saul poupou, promovendo e dando-lhe uma posição mais elevada do que a de todos os demais nobres. Então ele era um Amalequita, um problema que era para ter sido resolvido quando Deus ordenou, agora novamente. Por isso que nós temos que obedecer a Deus quando Ele nos dá uma ordem. Quando o Senhor Ele fala algo para nós, seja em casa, lendo a palavra, seja através do seu Espírito, seja através do púlpito, alguém pregando a palavra de Deus, seja através do louvor, seja através de um filme, de uma canção, não importa. Deus Ele tem meios de se comunicar conosco. E quando Ele se comunica conosco, nós temos que obedecer, porque Deus quer nos poupar, Deus quer nos guardar, Ele quer nos preservar. Como igreja do Senhor, nós temos um propósito. A palavra do Senhor diz lá em Efésios, capítulo 1, que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele já nos predestinou, Ele escreveu ao meu respeito e ao seu respeito. Deus Ele tem uma trajetória, Ele tem uma história, e talvez nós não estamos vivendo aquilo que Deus escreveu ao nosso respeito, porque nós não deixamos, porque nós estamos cedendo, não estamos resistindo. Ser crente não é participar de um clube, e às vezes a gente se porta como se estivéssemos participando de um clube ou de uma comunidade qualquer. É além disso, está muito além disso. Fomos escolhidos por Deus com um propósito. Diga, propósito. Deus escolheu Saul com um propósito, e eu não quero ser como Saul, porque eu tenho certeza que eu fui escolhido, e eu não quero como ser Saul. É uma oração que sempre eu me pego fazendo: Senhor, faça a tua vontade, não deixe eu ser eu, porque eu sou falho, eu sou errante. Me conserta, me acerta, Senhor, fala comigo, porque eu quero viver segundo o propósito de Deus. Quem quer viver segundo o propósito de Deus? Aleluia. Então Amã, ele era um amalequita. Interessante que o problema foi gerado por um benjamita. Saul, ele pertencia à tribo de Benjamim, e agora Deus levanta uma outra pessoa
também da tribo de Benjamim, Mardoqueu. Deus sempre nos dá a oportunidade de consertar aquilo que está errado. Quem crê nisso, diga glória a Deus. É bem conhecida a história de que Pedro, todo mundo sabe, Pedro negou a Cristo três vezes ele negou a Cristo. Mas também é conhecido que Jesus, depois de ter ressuscitado, ele vai se encontrar com os discípulos, e está ali Pedro e os outros com ele ali pescando, e aí daqui a pouco eles olham, acho que é o mestre que está lá na praia. E quando ele chega lá, Jesus tinha feito um banquete, preparado uma fogueira, e aí Jesus, ele dá oportunidade para Pedro se redimir, e Jesus, olhando para Pedro, pergunta a ele: Pedro, tu me amas? E Pedro, talvez de cabeça baixa, triste com aquilo que ele tinha feito, porque a primeira coisa, acredito eu, que Pedro se lembra, quando Jesus pergunta a ele se ele o ama, é de que ele o tinha negado. E novamente, pela segunda vez, Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? E Jesus sabia da resposta de Pedro, e Pedro também sabia o sentimento que ele tinha pelo mestre. Ele diz: sim, Senhor, eu te amo. Pela terceira vez, Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro, então, acredito que ele levanta os olhos, olha bem nos olhos de Jesus e sabe: Senhor, tu sabe todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. Deus, de alguma maneira, Ele sempre faz com que nós chegamos a Ele, porque mais do que nós, Ele sempre quer nos reconciliar com Ele, porque mais do que o meu desejo de ser um servo de Deus e viver os propósitos de Deus, Deus, Ele quer mais do que eu isso, porque foi Ele quem projetou, e aquele que faz o projeto, a última instância é desistir daquilo que projetou. Mas eu tenho uma coisa para dizer aos irmãos nessa noite: Deus não desistiu de nós, Deus não desistiu do projeto. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: Deus não desistiu do projeto, ainda está de pé, e Ele sempre vai fazer algum meio, de alguma forma, com que o projeto dê certo, mesmo que ele esteja falido. Ele dá vida de novo, Ele dá vida de novo, porque foi Ele quem projetou. Às vezes nós achamos que nós é quem fazemos, mas quem faz é Deus. Tudo o que temos vivido até hoje, não podemos dizer que fomos nós, porque tudo foi Deus que permitiu, e sempre de uma maneira de nos chamar a atenção, para que o projeto dele em nossas vidas seja cumprido. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Eu creio piamente nisso, e o motivo de estar aqui hoje também é um projeto de Deus. Eu creio nisso em nome de Jesus. Esther capítulo 2, versículo 5, aqui afirma a descendência de Mordecai. Ora, na cidadela de Suzã havia certo homem judeu, benjamita, chamado Mordecai. Até aqui somente, amém? Agora Deus escolhe um outro benjamita. Agora o interessante é que toda vez que nós se posicionamos para resistir, para poder agradar a Deus, o inimigo se levanta querendo nos derrubar ou nos afrontar. E foi isso que aconteceu. O fato de Amã ser colocado numa posição de destaque não foi o suficiente. O rei, ele disse que as pessoas tinham que reverenciar Amã, tinham que se curvar. Mas Mardoqueu, sendo um judeu íntegro, diga integridade. Quem é íntegro resiste, irmãos. Ele não reverenciava Amã, ele não se curvava. Isso, não pense, os irmãos, que é um fato apenas terrestre, mas também espiritual. Porque se o povo de Deus fosse exterminado, a semente prometida em Gênesis capítulo 3 não viria. Deus, Ele preservou o judeu mesmo ele não merecendo, mesmo ele sendo ruim, porque Deus tinha dois propósitos. Diga, dois propósitos. O primeiro propósito é fazer com que Jesus viesse através da semente prometida e da promessa feita a Abraão. Se não me falha a memória, Gênesis capítulo 12: em ti serão benditas todas as nações da terra. Então Deus tinha propósito, Ele tinha que manter o propósito, e Deus sempre estava insistindo.
para que isso acontecesse. O segundo propósito é através do povo que ele escolheu. Diga comigo, o povo que ele escolheu. Representá-lo na terra. Mostrar quem ele era. Mostrar o seu amor. Apresentar o Criador de todas as coisas. Apresentar o amor do Pai. Esse era o propósito de Deus também. Então trata-se aqui não apenas de um acontecimento terrestre, histórico, mas há um âmbito espiritual acontecendo por detrás de tudo isso. O diabo não queria que vingasse a semente que iria lhe pisar a cabeça e ferir com o calcanhar. Sempre foi o plano do inimigo, do diabo, lutar até mesmo contra a nossa existência. Ele queria acabar com isso. Glória a Deus, porque nós somos esse povo escolhido hoje por Deus, para mostrar quem Ele é. Por isso que o mundo força, por isso que o mundo, ele guerreia contra nós, ele força para que não sejamos aquilo que Deus projetou para que sejamos. Aleluia. Quem aqui está ciente de que você é escolhido por Deus e que Deus tem propósito? Aquilo que era para Israel foi transferida para a igreja do Senhor Jesus. Aleluia. E hoje vivemos em guerra. Talvez Amã não se manifesta mais da mesma forma que se manifestou, mas estamos em guerra. Estamos em guerra. E a palavra de Deus, ela nos ensina como nós devemos se preparar para a guerra, como nós devemos se apresentar para a guerra, como nós devemos se posicionar. Então, querido, o que está ocorrendo no livro de Esther não se trata apenas de um conflito entre pessoas que pensam diferentes, mas aqui, por se tratar do povo escolhido, trata-se de uma guerra espiritual. Não é apenas uma indiferença, mas é uma batalha sendo travada. A única coisa é que o diabo se esqueceu, que quando ele se levanta contra o povo escolhido de Deus, ele se levanta contra Deus. E hoje nós temos guerras, mas quando estamos firmes, quando estamos em Deus, o diabo ele se levanta para cair, porque ele se depara com o dono da guerra, com o Senhor dos exércitos é o seu nome, aleluia, glória a Deus. Nós temos que se submeter a Deus. A palavra do Senhor diz em Tiago capítulo 4 versículo 7, submeter-se a Deus e resistir ao inimigo. Ou eu faço uma coisa ou outra. E ali Amã passa e Mardoqueu firme. Todo mundo reverencia, mas Mardoqueu fica firme. Ele não cede. Isso lhe traz um problema, um decreto armado pelo próprio Amã agora, aonde todo judeu seria exterminado. Só que o diabo se esquece de que não é com o povo escolhido que ele está se metendo, ele está se metendo com aquele que é o dono da guerra, aleluia. Deus já tinha planejado tudo, de forma que quando o povo foi levado por Nabucodonosor, Hadassa, que era o nome dela, Esther, ficou órfã, e Mardoqueu acabou adotando ela como filha, mesmo sendo prima dele, porque era também, fazia parte da aliança que Deus tinha determinado através de Moisés, fazia parte de uma lei que Deus havia determinado, que o parente mais próximo tinha que resgatar, chamava-se de resgate. O resgate não era só para quem era órfão, era para quem também era estrangeiro, para quem era viúva, e Mardoqueu fez o resgate, assim como Boaz fez com Ruth, ele resgatou, e assim como Cristo fez conosco, ele nos resgatou, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Como eu disse, não era uma guerra, uma diferença entre Amã e Mardoqueu. Em Efésios capítulo 6, a palavra de Deus fala, no versículo 12, que a nossa guerra, ela não é nem contra a carne, nem, não é contra a carne, nem,
E às vezes nós esquecemos disso, queremos forçar as coisas, queremos que aquilo que nós vemos de deficiência na vida de um irmão, de um familiar, de um filho, de um pai, da mãe, queremos que seja resolvido com a nossa força. Você não deve fazer assim, faz assim, porque Deus não se agrada. Faz assim, vai por esse caminho, porque está errado. E nós queremos forçar. Mordecai, em nenhum momento ele forçou nada, mas ele ficou apenas na posição que ele devia ficar, somente resistindo. Então a palavra do Senhor fala que ele vai até Esther. Olha, Esther, tem um decreto, querem nos exterminar. Naquela época a mulher, e até os dias de hoje, em determinados ambientes, não tinha tanta liberdade. Se ela chegasse sem um rei chamar a presença dele, ela poderia ser morta. Mas antes de ela ir até o rei, Esther, ela usa uma arma muito importante na guerra. Ela diz a Mordecai: então tá bom, se eu morrer, morri, mas eu peço que você e todo o nosso povo jejue 3 dias. Diga comigo: jejum, arma de guerra. Não precisa a gente forçar ninguém a ser como deve ser. Basta a gente usar as armas certas. As armas terrenas não servem nas regiões espirituais. Se trata-se de uma guerra espiritual, temos que lutar com as armas espirituais. E onde está essas armas? Talvez você esteja se perguntando. Está aqui na palavra de Deus, porque a palavra de Deus não é um livro qualquer. Por isso que muita gente tem dificuldade de ler a palavra de Deus. Ela lê 500 mil livros, ela lê uma história todo dia, mas não consegue ler uma história da Bíblia um dia. Por quê? Porque trata-se de um livro espiritual. Você consegue assistir filme de tudo quanto é título, mas quando coloca um filme lá da Bíblia, você já vai desgostoso para frente da televisão. Mas será que vai demorar muito? Porque trata-se de um mundo espiritual, não tem nada a ver com o mundo em que vivemos. Porém, o que acontece no reino do Espírito surte no reino terreno. Se você prestar atenção no que está escrito lá, em Efésios capítulo 1, fala que os propósitos de Cristo, primeiro não era só para aquela época, mas para a dispensação dos tempos, ou seja, para os dias de hoje, para o mundo terreno e celestial. Aqui é uma revelação das coisas terrenas e das coisas espirituais. Então na Bíblia, esse livro espiritual é encontro às armas de guerra, e um deles é o jejum. Quando os discípulos foram tentar expulsar um demônio e não conseguiram, eles estavam lidando com quem? Com uma pessoa que estava doente? Não, com um espírito. E no reino do espírito tem que lutar, volta a dizer, com armas espirituais, porque as terrenas não servem. E às vezes nós queremos lutar com as armas terrenas, queridos. Quer ver uma pessoa mudar de vida? Começa a jejuar, orar por ela, lutar com as armas espirituais. Não vai precisar você nem abrir a boca. E foi exatamente isso que aconteceu no livro de Esther. Jejuaram 3 dias. Quando a rainha colocou a sua vestimenta lá de rainha, se apresentou diante do trono do rei, ele podia naquele momento mandar matar ela. Só que o jejum, a arma espiritual, ela serviu no reino espiritual, e Deus moveu o coração do rei. Se você quer mover o coração de alguém, jejua, ore. O apóstolo Paulo, ele diz lá em 2 Coríntios capítulo 10, eu quero ler com os irmãos, versículo 3, 4 e 5. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3, 4 e 5. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Próximo versículo. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus, glória a Deus, aleluia, para destruir fortalezas. Se elas não são humanas, ela vai destruir que fortaleza? No reino do Espírito. O jejum que o povo de Deus fez no livro de Esther relatado, ela destruiu as fortalezas, aleluia. Próximo. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para o torná-lo obediente a Cristo.
Ele está falando aqui, do que aqui? Da nossa mente. Que argumento é esse? Argumento que o mundo, ele forja em nós, através da mídia, através de pessoas. Esses argumentos são coisas que vivemos. Esses argumentos, eles não só nos forjam, eles nos brindam. Por exemplo, a pessoa que faz negócio com outra e é machucada, ela depois não quer fazer mais negócio. Aí não conseguimos exercer o perdão absoluto, porque a gente se lembra e não consegue. A gente não perdoa como Deus. Ah, claro, não sou Deus, só que é uma obediência. O perdoar tem que ser obedecido. A gente, quando perdoa, quer que Deus ande com a gente de novo. Mas quando a gente perdoa a pessoa próxima, a gente não quer mais andar com ela de novo e fica evitando ela. Mas na palavra do Senhor está dizendo, da mesma maneira que perdoardes, será? Agora doeu, né? Porque é difícil. Em mim doeu. É difícil. Perdoar como Deus perdoa é difícil. Mas é um mandamento, queridos. Ah, eu não consigo. Uma vez eu ouvi essa frase que estava dentro de mim, mas ouvi outra pessoa falar. A resposta foi essa, do preleitor ali. Um preleitor conhecido no mundo. Ele falou assim, nem eu consigo, mas eu peço ajuda ao Espírito Santo de Deus, ele me ajuda. Porque quando Jesus falou aqui, os discípulos ficaram, o que nós vamos fazer sem o Senhor? Não vamos conseguir caminhar da mesma maneira que caminhamos com o Senhor, servindo a Deus, passando pelas lutas e dificuldades. Mas Jesus disse, eu vou, mas eu enviarei um Consolador, um ajudador. Sabe o que acontece? A gente está tão desligado do mundo espiritual que a gente se esquece do Espírito Santo de Deus. A gente está tão desligado, tão distante. A gente se conforma muito com as coisas do mundo que se esquecemos do mundo espiritual e se esquecemos daquele que é espiritual, mas habita em nós, o Espírito Santo de Deus. Ele nos dá ousadia, Ele nos ensina todas as coisas, Ele nos dá poder, o poder que nós não temos, Ele nos dá. Ele nos dá direção, e nós se esquecemos dele, se esquecemos. Glória a Deus. O jejum, uma poderosa arma de guerra, quando eu jejuo, eu estou me abstendo de alguma coisa, eu estou declarando para Deus que Ele é maior até que as minhas próprias vontades. Quando eu deixo de me alimentar de algo que eu gosto, ou de fazer algo que eu gosto, eu estou dizendo, Senhor, o Senhor é maior do que eu prefiro a tua vontade do que a minha. Estou me rendendo a Deus, para que Ele faça a tua vontade na minha vida. Por isso que o jejum é uma poderosa arma de guerra. Jesus também disse que a vigilância e a oração é uma arma de guerra. Ele disse, vigiai e orai. Então as armas, elas são apresentadas a nós, mas temos que parar. Eu falo nós porque eu também. Temos que parar de nos conformar com esse mundo e a começar a viver como de fato está escrito em 2 Coríntios capítulo 5 versículo 20. Ora, de sorte que somos embaixadores de Cristo Jesus, aleluia. Interessante que não podemos passar vista grossa nessa palavra embaixador. Um embaixador em terras estranhas. É isso que nós somos, embaixadores em terras estranhas. Temos que viver de acordo com aquilo que somos, cidadão do céu, e não como este mundo. Outro dia eu estava fazendo um serviço na embaixada francesa, e lá eles se vestiam diferente, falavam em francês, falavam diferente, o posicionamento deles em relação ao trabalho diferente, a comida deles diferente, tudo era diferente. Agora, por que nós, embaixadores de Cristo, cidadão dos céus, temos que viver segundo o curso deste mundo? Por isso que o projeto Talmidim é um projeto de Deus, pastor, para não deixar o mundo ensinar, para não deixar o mundo forçar, para ensinar desde criança, para não deixar o mundo forjar o caráter, a personalidade. Isso é muito sério, queridos. Isso é mais sério do que imaginamos. A guerra espiritual, ela acontece, nós estamos vivendo, ela acontece, ela é real. O diabo quer nos apresentar a forma que devemos viver, e quando eu deixo de ler a palavra de Deus, eu deixo de me alimentar das armas, eu não sei como guerrear e acabo aceitando, achando que não tem nada a ver. Aliás, isso é uma frase que agora, pronto, explodiu, não tem nada a ver. Homem com homem, mulher com mulher, não tem nada a ver. Talvez estejamos vivendo a apostasia,
que a palavra de Deus fala que o amor de muitos Quando eu como um pêssego, eu sinto aquele gosto do pêssego, tenho prazer em comer o pêssego, gosto daquela fruta. Eu mesmo gosto muito de caju. Se eu for numa barraca de uma feira, e a pessoa fala assim, você tem uma única opção, uma única escolha. Estão lá várias frutas deliciosas, mas está lá o caju, que eu amo, que eu gosto de comer. Qual que eu vou escolher? Qual que eu vou escolher? Qual que nós vamos escolher? A fruta que nós mais gostamos. Sim ou não? É isso que acontece dentro da gente quando a gente vai tomar uma decisão. A palavra juízo, ela quer dizer o ponto do equilíbrio para se tomar a decisão. Se dentro dos meus arquivos, aqui dentro, a informação ela for suja, for ruim, a minha decisão vai ser ruim. Porque no meu ponto de equilíbrio, balanceamento, eu vou pender para aquilo que eu conheço. Isso é o que Hitler fez, isso é que os políticos fazem, manipulação de massa. Quando o Silvio Santos lançou aquele Jequiti lá, lembra que dava um frete, pum, rápido, e sumia? Quem lembra disso aqui? Levanta a mão. Sabe o que é aquilo lá? Colocando a informação para na hora que você for comprar o perfume, você lembrar daquele frete. Eu vou escolher o Jequiti, sei lá o nome. De tanta Coca-Cola fazer isso, você chega num bar, me dá uma Coca. Por quê? O teu ponto de equilíbrio está alterado. Agora, como que eu vou resistir? Agora falando como cristão, como parte do exército, nós fazemos parte, somos soldados. Se o meu ponto de equilíbrio ele está alterado, vai ser frustrante. A mídia faz isso. As empresas de celular, eles já têm isso com eles. Aquele que ele falou ontem que era o melhor, ele falou que aquele não presta mais, mas hoje tem aquele que vai solucionar o teu problema. Eles trabalham com as nossas emoções, é isso que o diabo faz. Ele trabalha com as nossas emoções, não pense em você que ele é um tonto, não. Ele sabe muito o que é isso. Imagine você, o diabo conseguir convencer a terça parte de anjos que Deus criou. Você acha que ele não vai enganar eu e você? Só que para isso nós temos que estar fortalecidos no Senhor, usando as armas certas, na hora certa. Ô irmão, está dizendo que você é o bitolado? Não, eu não estou dizendo para ninguém ser bitolado, cada um sabe aquilo que deve fazer. A palavra do Senhor diz lá em Romanos, se não me falha, no capítulo 14, eu não me lembro muito bem, mas diz que eu não posso dar comida, a minha comida que para mim é bom, para o meu irmão, porque eu posso matar ele, e fala que se eu matar ele, o amor de Cristo não está em mim, então não tem que forçar nada, ninguém, forçar é um plano do mundo, um plano do diabo, o meu basta apenas resistir. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Faz tempo que eu não prego, está meio difícil aqui, pastor, mas Deus dá graça, que o Espírito Santo do Senhor faça a obra. E o que o povo fez no livro de Esther foi resistir. Eles resistiram, eles não aceitaram, jejuaram, buscaram a Deus. Interessante que Deus ele projetou um negócio tão bem feito, pastor. Quando imagine eu quero pedir algo, vamos dizer, você quer pedir algo ao seu patrão. Mas hoje eu vou lá na sala do meu patrão e vou pedir para ele fazer isso, isso e isso, né? Aí você já chega determinado lá. Daqui a pouco você chega na empresa, o patrão olha para você, antes de você falar, eu quero falar com você. Sabe o que o patrão fez? Já tirou a oportunidade de você falar primeiro. Quando Amã tramou e ir até o rei, Deus já tinha planejado tudo, não deixou o rei dormir a noite inteira, Deus interviu, como foi pregado semana passada. E é isso que Deus faz, Ele sempre anda intervindo em nossas vidas para nos abençoar, glória a Deus. E Deus já anulou ali, quando Ele interviu, Ele já tirou a oportunidade de Amã falar primeiro, e ele, o rei, falou primeiro, mas não porque ele quis, mas porque Deus queria. Deus queria. O que Deus queria, irmãos? Continuar com seus propósitos. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: Deus quer continuar com os propósitos deles. Percebemos então que não é por merecimento, se até aqui nós não nos atentamos que Deus tem propósito em nossas vidas, significa que não temos nenhum mérito, mas é pela graça.
Glória a Deus. É pela graça. Quer dizer então que Deus, Ele quer continuar meu propósito independente do que aconteceu até aqui? Sim, independente do que aconteceu até aqui, Ele quer cumprir os seus propósitos. Aleluia! Como diz aquele hino, maravilhosa graça. Independente do que aconteceu até hoje, Deus daqui para frente quer cumprir os propósitos dele. Por isso que lá em Efésios fala que é em Cristo. Os propósitos de Deus são manifestos a nós em Cristo, porque é pela graça, não é por mérito. Romanos capítulo 8 diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, que andam segundo o céu, põe lá Romanos capítulo 8 versículo 1, glória a Deus. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, próximo, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Basta então estar em Cristo. Nós temos, eu acho que mais de 10 Bíblias que falam de formas diferentes, sim ou não? Né? Não temos? NVI, King James, N. Eu acho que o brasileiro é o que mais se confronta com a palavra de Deus em relação ao entendimento. Mas deixa eu compartilhar algo para vocês. Quando o apóstolo Paulo foi liberto, que as cadeias se abriram, todo mundo conhece essa passagem. O soldado, quando ele empunha a espada para se matar, o apóstolo Paulo grita lá atrás: ei, não faças isso. Quem conhece essa passagem? Ele fala: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua. Sabe por que muita gente fala esse versículo e a casa dele não foi salva ainda? Porque não é isso que diz o original. No original está escrito: viva com o Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Há uma grande diferença em crer e viver, e é isso que nós temos que mudar na nossa mentalidade. Não basta apenas crer, temos que viver. Porque se eu viver, eu vou ganhar minha família, sabe por quê? Pelo meu testemunho de vida, aleluia, pela manifestação da obra da cruz na minha vida, pelo amor de Deus manifesta através de mim, eu vou ganhar minha família. Agora, nós, por essa dificuldade, entendemos errado. Não, eu creio. O pior é que ainda fica determinando, né, pastor? Não creio, está escrito na palavra de Deus. É viver. Quando eu vivo com Cristo não há condenação, porque eu estou vivendo com Ele. Então não tem nada que me condene, porque as minhas ações, as minhas atitudes, elas condizem com as atitudes e as ações de Cristo. Então não há quem me aponte. Posso falhar? Posso. Mas quando eu me ajoelho, eu vivo com Ele, eu não vou aguentar armazenar aquele pecado, eu vou expor para Ele, Ele vai me perdoar. Então não há como ser condenado, queridos. Ah, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, não importa. Deus quer cumprir o propósito dele em nossas vidas. E se hoje talvez estejamos vivendo uma luta como essa que foi travada, seja até mesmo por um erro que cometemos lá no passado, hoje Deus, Ele quer mudar a nossa história e cumprir os seus propósitos em nossas vidas. Isso é graça. A gente dificulta, a gente imagina um Deus distante, um Deus que não perdoa, um Deus ruim, porque nós fomos forjados assim, nós fomos ensinados errados, assim pelo mundo. Mas não é isso. Deus não é nada disso. Deus é amor. Deus já nos deu a condição. A gente teme às vezes até orar por um mal que fizemos, né, pastor? O pastor já disse aqui, outras pessoas, outros pregadores também. A antiga aliança é um espelho daquilo que acontece hoje. E sabe o que havia na porta do templo antes de entrar, de subir a escada? Uma bacia de bronze. Para quem não sabe, o bronze, bom, todo mundo sabe que eu sou baterista, né? Se eu tiver um prato de bronze com uma liga mais pura, se eu encostar o meu dedo no bronze, sabe o que acontece? Toda a sujeira do meu dedo fica no bronze. E Deus manda providenciar uma bacia de bronze na porta do templo, para que antes deles ir adorá-lo ou oferecer o sacrifício, tinham que lavar as mãos. E eu tenho uma notícia boa: essa bacia de bronze está hoje aqui. Ela é Jesus.
ela é Jesus. Então não importa se até hoje não vivemos os propósitos de Deus. Importa que hoje a bacia de bronze está aqui para lavarmos as mãos, adorarmos a Ele e daqui para frente cumprimos os seus propósitos. Você pode aplaudir o Senhor por isso? E assim foi a história. O homem que quis forçar Amã quis forçar, que é o papel do mundo, forçar, obrigar, coagir, mas o nosso é resistir o mundo. Estamos vivendo um tempo de política que tem até crente que não sabe o que faz. Eu não tenho dúvida que se nós jejuarmos e orarmos, Deus mostrará a nós os seus propósitos. Às vezes escolhemos coisas que não é nem esperado, fazemos planos, temos pensamentos, mas Deus tem os pensamentos dele, os planos e os propósitos dele. Talvez o irmão que deu testemunho aqui, que a esposa está grávida, talvez não era nem plano, ou talvez era, mas o importante é que tudo aquilo que acontece em nossas vidas, queridos, tudo, até o que é errado, aquilo que a gente não espera, talvez uma dívida, um problema, até isso Deus permite para não chamar a atenção. Ô irmão, mas isso não é de Deus. Sim, não é, mas Deus permite para a gente se achegar a Ele. Agora a notícia é boa, é que Ele diz assim: achegai-vos a mim e eu me chegarei a vós. E Ele mesmo em todo momento está arrumando um jeito de a gente se chegar a Ele, porque Ele quer se chegar a nós. Ele sempre arruma um jeitinho, pastor. Que amor é esse? Que amor é esse que nos surpreende todo instante, todo momento. Glória a Deus. Eu queria, em Romanos 12, capítulo 1, a palavra do Senhor fala para a gente se apresentar a Deus como um sacrifício vivo. Talvez a literatura diz que isso é impossível, né? Quando eu falo sacrifício, eu falo de morte. Sacrifício vivo? Morte viva? Quando eu falo sacrifício, eu lembro de cruz, não é? Lembro de morte. Quando eu passo todo dirigindo uma estrada, eu vejo uma cruz, eu vejo uma cruz lá, eu falo, alguém morreu aqui, né? São isso que revela as atitudes do embaixador. Quando a pessoa do mundo olha para nós, ele fala, eu não vou falar palavrão parte dele, porque tem uma cruz nele. Ele não fala palavrão. Eu não vou oferecer bebida para ele, porque ele não bebe, tem uma cruz nele. Ele morreu para bebida. Eu não vou oferecer um cigarro para ele, porque tem uma cruz nele. Isso é resistir. Mas para resistir, cadê o Romanos capítulo 12, versículo 1, para a gente encerrar? Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Quando eu falo de racionalidade, eu falo de inteligência, de mente. É disso que eu estou falando. Esse é o culto inteligente. Esse é o culto inteligente. Para a gente conseguir agradar a Deus, temos que sacrificar as nossas vontades. Quem está entendendo? Diga glória a Deus. Quando sacrificamos as nossas vontades, pastor, o sacrifício, como eu disse, a antiga aliança aponta, é um espelho para os dias de hoje. Agora, só que em nossas vidas, o que sobrava do sacrifício? Apenas cinza. As cinzas ficavam em cima do altar, esperando talvez o vento soprar e ela ser levada para onde o vento queria. E quando nós somos cinzas, diga cinza, o vento sopra, porque a cinza ela não tem força para nada, para resistir o vento. Deus quer que sejamos um sacrifício consumado, para que Ele realize seu propósito em nossas vidas. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus.